que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Será, meus irmãos, que esse texto, será que esse receber o bem ou o mal diz respeito à salvação ou à condenação eterna? Será que nós seremos julgados quanto à vida eterna, quanto à salvação, baseado naquilo que de bom nós fizemos? Será que nós vamos perecer no lago de fogo, recebendo o mal, pelo mal que nós fizemos? É isso que o texto está dizendo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Quero que você olhe bem para a Escritura neste momento, e você veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé. E para que não tenha sombra de dúvidas, para que alguém não fale, mas eu achava que a fé não tem nada a ver, a gente pode ter obras também. Não, isto é um dom de Deus, não por obras. A salvação não é por obras. Olha como é clara a distinção, quando o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 11, versículos 5 e 6, veja comigo esse texto, quando Paulo fala sobre a eleição da graça, que é distinta das obras, capítulo 11 de Romanos, 11, versículos 5 e 6, ele diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou a salvação é pela graça ou ela não é pela graça. Se é pela graça, não é por obras. E se você quiser adicionar um pouco de obras, algum mérito seu quanto à salvação, então a graça não é graça. Ou é pela graça ou é pelas obras? E eu pergunto, a salvação é pela graça ou é pelas obras? É pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O único que será glorificado nos céus é Jesus Cristo. Quando todos nós salvos estivermos com Ele, pudermos dizer que a salvação pertence ao nosso Deus e não a nós. A salvação pertence ao nosso Deus. A Bíblia é muito clara sobre essa questão, de que a salvação é um dom de Deus. Isso porque Jesus pagou o preço por nós. Ora, Ele não pode morrer na cruz do Calvário, a morte que era minha, e agora Ele querer me cobrar de novo, eu ter que morrer de novo. Mas Ele não morreu por mim? Ou não morreu? E Ele não me escolheu, não me chamou, e Ele me deu fé para crer no seu sacrifício? Como é que agora eu tenho que morrer a morte eterna? Porque eu errei? Não, aqueles que creem em Jesus não serão confundidos. A salvação nossa, ela é garantida pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ponto final. Aí a gente fala assim, pastor, aí ficou mole e ficou fácil, porque agora eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Calma, o Senhor te comprou, não foi com ouro ou prata. Meu irmão, você foi adquirido pelo precioso sangue de Cristo, como diz o apóstolo Pedro. E se você foi adquirido, então você pertence a Ele. Você não pode simplesmente tirar dele o direito que Ele tem sobre a sua vida, primeiro como Criador, e segundo, como teu Salvador. É por isso que aqueles que creem em Jesus devem confessá-lo como Salvador e como Senhor
de suas vidas. Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Então nós estamos debaixo de um senhorio. Nós temos um Senhor. E Jesus falou nas parábolas, ali nos evangelhos, muito sobre o servo mau e sobre o servo fiel, não falou? Falou de um dono de casa, de um homem, do dono de uma fazenda, que partiu para uma terra distante. Nós temos várias parábolas que dizem isso. E confiou os seus bens nas mãos dos seus servos. Confiou talentos nas mãos dos seus servos. Confiou umas moedas, um dinheiro nas mãos dos seus servos, as minas. Confiou talentos, dons. E ele prometeu voltar e prestar contas. Irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus, vamos entender isso e levar a sério. Salvos estamos. Só temos que louvar e adorar o Senhor, sabendo que na eternidade estaremos com Ele. Mas lembrando que antes da eternidade, Deus colocou ali um período de 1000 anos. Antes de nós adentrarmos na eternidade, teremos que passar pelo milênio. Nós não vamos entrar na eternidade, que é a experiência máxima da salvação, sem antes passarmos pelos 1000 anos. Pastor, que 1000 anos é esse? O que ele significa? Para que ele serve? Irmãos, antes de tudo, o reino milenar é uma necessidade de Deus. O reino milenar, na verdade, é um galardão. É uma recompensa, não para mim e não para você. O reino milenar, os 1000 anos, será uma era em que, como está lá no Salmo de número 2, quando o pai diz ao filho: pede-me, filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Então o filho dirá: pai, olha, o reino foi usurpado lá na eternidade passada, tu te lembras? Quando Lúcifer caiu, se tornou o diabo, ele então vituperou o teu nome, blasfemou do teu nome, ele manchou o universo, manchou o teu caráter, embora tu sempre fosse santo, mas ele contaminou com as suas mentiras, com os seus sofismas, e ele então derrubou também a terça parte dos anjos dos céus, depois os homens na terra, e ele blasfemou do teu nome, matou os teus servos, os profetas, os santos, e eu então fui o teu enviado. Eu pergunto, Jesus é Deus, irmãos? Vocês têm dúvida de que Jesus é Deus? Mas sendo ele Deus, Hebreus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, e 8 e 9, e até o final, diz que Jesus, o Filho, sendo Deus, como diz Filipenses capítulo 2, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, chegando ao Pai, ele disse: Deus, para aí, o Filho é Deus ou não é? É isso que dá um nó na cabeça dos TJs. Dá um nó. Eles não podem entender essas coisas. Não pode. Estão privados da verdade. Sendo Deus, ele chega diante do Pai e diz: Deus. Ora, quando Deus diz ao Pai Deus, referindo-se ao Pai como o Deus dele, ele está dizendo: olha, eu sendo Deus não julgo por usurpação o ser igual a ti. Sendo, não julgo, porque um dia Lúcifer, não sendo, julgou o ser igual. A queda, a degradação, todo o mal que aconteceu em função da queda, existiu porque um dia, um ser que não era Deus, julgou por usurpação o ser igual. E agora, para que a salvação se opere efetivamente, tem que haver um caminho inverso. Não basta Deus chegar com autoritarismo e matar o diabo, porque isso talvez poderia fortalecer os argumentos do diabo. O universo poderia entender que Deus de fato é tirano. Ninguém pode falar nada que ele mata. Mas não, Deus deixou que Satanás se revelasse como tal. E a salvação se operaria no caminho inverso da queda. Enquanto Lúcifer, não sendo Deus, julgou por usurpação o ser, por isso desencadeou toda a queda.
A salvação acontece quando, sendo filho Deus, porque Lúcifer não era, mas Jesus sendo, ele não julgou ser. Se coloca como servo. Ele diz: Deus, eu me coloco, sendo Deus, como teu servo. E ele diz em Hebreus capítulo 10, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 12, ele diz: olha, sacrifícios e ofertas pelo pecado, tu não quisestes. O que ele está dizendo aqui, queridos? Eu conheço a vontade do teu coração. Eu sei qual é o desejo do teu coração. E, portanto, ele estava aqui buscando a vontade do Pai. Ser servo de Deus, acima de qualquer coisa, é buscar esta vontade. Então, o filho disse: olha, no livro do rolo, está escrito a meu respeito. Ou seja, no Antigo Testamento, está escrito a meu respeito: prepara-me um corpo, porque eu vou cumprir com a tua vontade. E agora o filho, sendo Deus, se faz servo. Aqui é o segredo de toda a vida cristã. Não existe vida cristã sem esse entendimento, porque nós seremos convidados no Novo Testamento a seguirmos os mesmos passos de Jesus. Não é ficar pedindo dinheiro para o povo, vendendo pedra, vendendo sal. Não, isso aí é outra coisa, isso aí é maligno. Servo de Deus é conhecer a vontade de Deus e se colocar completamente a serviço dele, para o reino dele, para a vontade dele, para a glória dele. E então o filho se coloca, e a Bíblia diz que o pai então introduz o seu filho no mundo, na sua encarnação, e agora nós temos um homem, Deus encarnado, que vai viver sobre essa terra por 33 anos e meio, completamente para o Pai. O seu viver humano é para o Pai. A sua obra é para o Pai. A palavra que ele diz é para revelar o Pai, é para glorificar o Pai, totalmente para Deus. É para restaurar o reino para o Pai. Quando ele vai à cruz, ele diz: olha, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então ele vai à cruz, porque o seu sangue é para resgatar, é para comprar, é para adquirir de volta o reino ao Pai. Não é isso que está no Apocalipse capítulo 5? Que digno é o Cordeiro, porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para o Pai homens e povos de toda tribo, língua e nação. Pois então toda a obra de Cristo, olhe que quando o Deus se faz carne, se faz homem, ele agora, embora seja Deus, ele está na condição de servo. Ele tem uma missão a cumprir, e ele cumpre a missão cabalmente. Diz a Bíblia que depois que Cristo morreu, que o seu corpo foi para a sepultura, a sua pessoa foi para o Hades. Atos capítulo 2 diz que ele desceu ao Hades, e lá ele proclamou a sua vitória, ele proclamou a redenção. E então ao terceiro dia ele sai do Hades, ele rompe, ele vence os grilhões da morte, ele ressuscita agora num corpo de glória, e ele ascende aos céus. E nós temos a descrição lá do Salmo de número 24, porque esses céus, queridos, está todo povoado. Vocês olham para cima, não vê nada, né? Só vê nuvem quando tem nuvem no céu, né? Mas se os nossos olhos pudessem ver, porque esses olhos nossos materiais e físicos, empíricos, eles estão limitados. Eles cerram, na verdade, a verdadeira realidade. Nós não podemos ver, mas um dia nós veremos. Os nossos olhos serão abertos, nós não veremos mais em parte, nem obscuramente, mas nós veremos como as coisas de fato são. Mas esses céus estão povoados de seres espirituais, de governos, de potestades, de dominadores, conforme está em Efésios capítulo 6. E quando Cristo, agora na sua ressurreição e ascensão,